Muito bem, pessoal. Próxima demonstração, quero falar sobre um assunto bem interessante, tem algumas demonstrações interessantes aqui. É sobre computed columns geradas por um Auto-Create Statistics. Então, assim como você já deve ter ouvido falar em índices em colunas calculadas, a gente também pode criar uma estatística em uma coluna calculada. De fato, o SQL Server cria uma estatística em uma coluna calculada se ele achar necessário. Então, assim como ele gera um auto-create statistics em uma coluna comum, mesmo que a coluna for calculada, o SQL também pode gerar um create statistics nessa coluna. Então, eu tenho um exemplo aqui em que eu já até rodei esse script e demora alguns segundos, em torno de 30 segundos para rodar, em que eu crio ah, duas colunas na tabela de Order Details Big aqui. Então eu crio uma coluna de quantidade, na verdade ela já existe, né? Eu só crio ela um pouquinho diferente. Então a coluna quantidade e a coluna Unit Price. Então uma coluna de quantidade e uma coluna de preço unitário. E aí eu tenho uma consulta simples aqui para a gente poder ver o que eu estou querendo dizer, né? Primeiro ver o problema da expressão, ou seja, do cálculo, da coluna calculada, e depois a gente vê o resultado, né, a presença da estatística, a diferença que isso faria. Então, olha lá, eu estou fazendo um select aqui simples que vai retornar aí os clientes com pedidos e itens com o valor dos itens total menor do que 0,5 centavos, tá? E aí, olha só, para eu calcular o valor total desses itens, o que, que eu fiz? Eu fiz o unit price vezes quantidade, beleza? Então eu tenho o total e aí eu uso o meu filtro. O problema é que, como eu estou usando essa expressão, o SQL Server não consegue fazer uma estimativa eficiente de quantas linhas são retornadas. Na verdade, nesse caso aqui, o SQL está estimando, está chutando que 30% de todas as linhas da tabela Order Details Big será retornada. Então, isso, assim, esse chute pode ser muito errado, pode coincidentemente ser certo, ou na maioria das vezes pode estar errado. Tá? É, e aí, assim, vou rodar essa consulta, vamos dar uma olhada no plano de execução dela. Eu estou rodando um checkpoint, free procache e drop clean buffers aqui só para garantir que a gente está fazendo uma leitura fria, né, gerando o plano de execução e lendo de disco. Então o plano de execução atual aqui está ligado, eu vou rodar a consulta e vamos dar uma olhada no plano e ver quanto tempo demora. Demora em média aqui 8 segundos, talvez demore mais, um pouco menos, mas foi na média, lá, demorou 8 segundos para rodar a consulta. Se a gente olhar o plano de execução, a gente vai ver o que? A gente vai ver que ele gerou um plano horroroso com scan, scan e scan. Ok? Merge join e hash join. E aí, o que é mais interessante aqui é que o filtro que eu estou aplicando na tabela Order Details Big, ele estimou, a tabela tem 1 milhão de linhas, ele estimou que 300 mil linhas seriam retornadas. Então assim, ele errou muito na estimativa, tá vendo? E aí por consequência dessa estimativa equivocada, ele gerou um plano baseado nessa estimativa, e esse plano foi ruim. Se a gente fizer o seguinte, criar uma coluna calculada usando a expressão que a gente está usando aqui no filtro, que é unit price vezes quantity. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar uma coluna calculada, eu chamei ela de computed column, que vai ser o resultado dessa expressão. Então, esse valor ele não existe fisicamente na tabela, ele é apenas uma expressão que vai ser calculada em tempo de execução, né? Então não ocupa espaço isso físico. Olha só, eu só criei a coluna e agora eu vou rodar a mesma consulta de novo, ok? E aí vamos ver quanto tempo vai demorar e qual vai ser a estimativa. Então vamos lá, está rodando,
4, 5 segundos, demorou aí, melhorou 3 segundos, né? E o plano de execução já ficou mais amigável. Por quê? Porque agora não tem 3 scans, eu tenho apenas um scan e eu tenho 2 seeks. Loop Join, que são algoritmos mais leves para serem executados, né? E aí, por que ele gerou um plano mais eficiente e que foi mais rápido? Porque ele estimou melhor, né? Ele conseguiu, mesmo com a expressão, ir na estatística que foi criada automaticamente e fazer a estimativa. Ah, como é que você sabe que ele criou realmente a estatística, Fabiano? Bom, se eu rodar um SPHelp Stats aqui, né, usando a tabela, a gente vai ver que ele criou uma estatística chamada blá 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 com base na coluna Computed Column. Então, é uma funcionalidade que funciona muito bem. Então, o custo é baixíssimo, né? O custo apenas de manter a estatística. E o custo foi alto nesse primeiro momento, porque ele teve que criar a estatística. Mas se eu rodar a consulta de novo, ó, eu espero ver um tempo ainda um pouco menor. Vamos ver. 4 segundos, tá vendo? Então, ele demorou 1 segundo criando a estatística e mais 4 segundos para rodar a consulta. Então, muito interessante isso. Agora, alguns detalhes importantes. A expressão da coluna calculada tem que fazer match com a expressão do filtro. O que eu estou querendo dizer? Quando eu criei a coluna calculada, eu vou copiar o código aqui, ó. Olha só. Aqui tem uma consulta simples, em que eu estou fazendo Unit Price versus Quantity, Unit Parse versus Quantity, que foi exatamente o que eu criei, ok? Agora, na consulta de baixo aqui, eu fiz Quantity versus Unit Price. Eu apenas inverti a ordem. E aí o que vai acontecer? Ele não consegue usar a estatística. Tá? Mudou a ordem, mudou qualquer coisa, já não vai funcionar. Tá? Apesar que poderia, mesmo que logicamente seja possível, o SQL já não usa. Então, cuidado com isso. Então, vamos só ver aqui, ó, que ele faz estimativa de 9.230 linhas. Agora, se eu fizer ao contrário, ele faz a estimativa de 10%, ó, 100 mil linhas, tá vendo? 100 mil isso? 100, não, 1 milhão de linhas. Ele está achando que vai vir a tabela toda, tá vendo? Tá horrível essa estimativa, né? Então, cuidado, tá, galera? Cuidado com isso, porque fica aí a dica, porque pode ser que vocês estejam achando que está funcionando e só pelo fato de alterar ou alguém escrever a consulta diferente, pare de funcionar. Alguns casos mais que eu chamo lá de edge cases, né? Alguns casos mais difíceis, mas mesmo assim interessantes. Olha só, eu vou apagar a coluna Computed Column para a gente fazer alguns testes. E aí o que eu tenho aqui? Faz de conta que a minha coluna Unit Price aqui pode conter registros nulos, valores nulos, o que de fato acontece. O que vai acontecer? Olha só, eu vamos olhar uma estimativa dessa consulta, né? Não tem estatística, né? Então ele está estimando lá os 300 mil linhas. Agora, se eu criar uma estatística, uma coluna calculada e uma estatística para essa coluna calculada, vamos ver o que vai acontecer. Olha só, eu peguei o mesmo filtro que está aqui, né? Então, ó, se for null, põe 0, se for null, põe 0. Peguei essa mesma expressãozinha aqui, idêntica, Ctrl C, colei aqui, Ctrl V, beleza? Vamos lá, e criei a estatística com base na coluna que eu chamei Computed Column 1. Vamos lá, está criando. Terminou. E agora? Agora deveria funcionar, certo? Porque assim, é a mesma estatística, né? Vamos olhar. A mesma expressão. E aí, opa,
continue fazendo a estimativa errada de 300 mil linhas. O que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que se eu criar a estatística sem o SNU na quantidade, funciona. Por quê? Porque o SQL sabe que a coluna quantity é not null. Ou seja, ela não pode ter null nunca. E aí, na criação do plano de execução, internamente o SQL elimina esse nosso isNull de quantity para apenas quantity. E aí, quando ele tenta fazer um match com a estatística, com a coluna calculada, não bate porque não é igual. E aí, não funciona. Deu para entender, não? Pois é complicadinho mesmo, né? O SQL internamente acabou nos tentando ajudar, mas piorou. Né? Realmente não fazia sentido, já que não aceita null, não faz sentido usar isNull. Mas, nesse caso, ele colidiu com essa regra, né, de fazer match para poder usar a estatística de uma coluna calculada. Então, só para confirmar, né, eu vou criar chamando computed column 2 sem o isNull na quantidade, criar a estatística. E agora, se eu passar sem o SNull, eu consigo fazer a estimativa, e agora ele já não está mais estimando 300 mil. E se eu passar com o SNull, como ele elimina de qualquer forma, funciona. Correto? Então, qual que é a dica? A dica é, cara, se a coluna não for null, não use, ou não aceitar null, não use SNull. Simples assim. Porque daí, para os dois casos, a gente estaria coberto. Então, duas dicas, essa que eu acabei de mencionar e outra, use isso com frequência. Né? Se você tiver expressões desse tipo, ou filtros, usar uma coluna calculada, ajuda bem. Tá? Muito bem, vamos lá, próxima demonstração.